Tudo bem, pessoal? Vou falar de uma feature bastante interessante que foi desenvolvida agora há pouco, cujo objetivo é trazer mais segurança para o sistema. Então, são duas coisas, tá? Que eu quero falar. Primeiro é como isolar os dados do cliente, tá? Os clientes vão ter a mesma base de dados, mas cada organização criada no sistema tem acesso aos seus próprios dados, tá? E uma organização não pode interferir na outra. Não pode nem enxergar, nem atualizar, nem deletar nada de uma outra organização. A segunda feature é a parte de permissionamento e ações do sistema. Então eu elaborei uma espécie de framework, mini framework, um mecanismo para que seja controlado quem tem acesso, quais grupos de usuários têm acesso ao quê. E esse controle eu permito que o próprio administrador do sistema, tem uma feature agora no sistema, permite que o próprio administrador consiga remover ou adicionar permissões para um grupo de usuário. Grupos de usuário é fixo, eu não delego para a empresa criar, poderia ser feito esse tipo de funcionalidade também delegando para a própria empresa criar seus grupos de usuário. Por enquanto eu tenho 3 grupos de usuário, mas o permissionamento ele não fica atrelado ao grupo, ou seja, não é baseado em rule. Existe um tipo de permissionamento muito comum que é baseado em rule, né? Então tu tem um grupo de usuário, cada grupo de usuário tem as ações que podem ser feitas. Aqui não, tá? Aqui é baseado somente nas ações. Então eu posso remover e retirar sob demanda as ações que um grupo pode fazer. Na verdade, eu só associo o grupo à ação. Né? O que manda é o recurso, né? No caso que está sendo acessado, por exemplo, o recurso pode ser o inventário. E o inventário, então, tem as ações, né, de listar, deletar. Então eu delego qual grupo pode fazer qual ações dentro do recurso de inventário. Então ficou flexível, tá? A parte de permissionamento. Esse vai ser um bate-papo técnico, tá? Eu quero fazer um bate-papo profundo técnico aqui, porque ficou bem legal a solução técnica para esse problema, tá? Primeiro eu vou fazer uma introdução aqui, então, ao como que a gente vai fazer o isolamento, né? Os requisitos no caso é que a tabela de produtos ela é global, tá? Só que o preço e o estoque não, tá? Então a quantidade de estoque não é. Se a gente for aqui no sistema e listar produtos, olha, essa tabela de estoque aqui ela é para cada organização. Porém, o estoque, o produto em si, ele é global, né? Ele é um cadastro do sistema inteiro. Isso permite que os próprios clientes colaborem na manutenção do cadastro. Se a gente observar que eu estou conectado com outro cliente, ele tem acesso à maionese Heinz, mas a maionese Heinz dele tem um estoque diferente, ó. Então o produto é global, mas o cadastro não, né? Se eu vim aqui em estoque principal, então pesquisar, ó, eu não tenho entrada nenhuma. Se eu vim aqui em estoque principal pesquisar, eu tenho uma entrada e uma saída, né? Se eu vim aqui, ó, no perfil, eu não tenho o nome da pessoa aqui, né? Poderia ter colocado o nome da pessoa, mas o perfil é diferente, tá vendo que a imagem dele é diferente, né? Eu vou trocar a imagem aqui pra ficar, vou pôr essa. Então as informações são diferentes, tá? São isoladas. Então o cadastro de produtos, marcas e categorias é o mesmo para todo mundo. Então se eu cadastrar listar uma categoria aqui, cadastrar uma nova, achocolatado.
Esse cliente aqui também vai ver o achocolatado, tá? Então, mas as movimentações, olha, a movimentação é de cada mercado. Aqui tem uma movimentação, este mercado aqui eu posso criar uma nova, tá vendo? A loja também, cada loja é de cada cliente, né? Então, se eu vier aqui na lista de lojas, eu não tenho nenhuma. Aqui eu já tenho. Então eu vou cadastrar uma nova loja. Cliente supermercado 1. Vou salvar aqui, ó. Olha, a loja tá aqui, mas ela não aparece aqui, ó. Nem na movimentação. Se eu tentar adicionar uma movimentação, ó, não aparece a loja. Agora, se eu tentar adicionar uma movimentação que eu editar essa, aqui aparece a loja. O produto é global, então eu tenho acesso a ele, mas a quantidade em estoque é 0. Já aqui, o produto é o Heinz. A quantidade em estoque dele atual tá 0 também. Aqui deu um bugzinho, né? Não tem quantidade de estoque atual, é 150 no caso. 95. Tem algum bug aqui. Mas vocês viram que está isolado, né? Então esse é o objetivo do SaaS, né? Com ter apenas uma base de dados e com ter os dados isolados. Agora, essa é a funcionalidade, né? Tecnicamente, como que ela foi implementada, né? Essa é a parte legal. Vamos fazer um contexto aqui do que foi utilizado para implementar. Eu mantenho umas documentações aqui sobre desenvolvimento. O pilar desse isolamento é um recurso do Postgres que chama Row Level Security. No Row Level Security, eu consigo criar uma policy dentro de uma tabela. As policies são por tabela, tá? E dentro dessa policy eu posso dizer quais são os pré-requisitos para que uma query possa ser rodada e para que e a query pode ser um update, um delete, ou pode ser de insert, né? Ou pode ser de select. Quando eu falo assim, ó, cria uma policy na tabela main inventory. As permissive eu explico daqui a pouco. Using significa que é algum select, alguma query, tá? Eu poderia colocar aqui também for select using. E aí eu posso falar talvez for update use, mas update é with check, tá? Using o que? O OID, ou seja, dentro da main inventory tem uma coluna OID, tem que ser igual. Isso aqui é uma causal where, tá? Quando eu falo using, é uma causal where. Tem que ser igual a current settings app.org.id, ou seja, existe um setting na sessão, na conexão com o usuário, no caso na transação, que o app.org.id ele tem que ser igual ao ID, tá? A mesma coisa para o check. O check é para os inserts, os updates e os deletes. Ou seja, a cada conexão é setado esse app.org.id com um valor, e esse valor tem que bater com o valor da coluna ou ID da tabela main inventory. É possível fazer outras coisas, tá? Por exemplo, eu posso pegar qual que é o usuário corrente do banco. Não precisa ser uma setting, pode vir de outros lugares essa informação. Ou eu poderia jogar um SQL aqui, uma query realmente, que eu diria que
o usuário do cara tem que bater numa tabela de rules, e a tabela de rules tem a action. Eu poderia fazer algo mais complexo aqui, tá? No caso, como o controle disso fica na aplicação, só bater no org ID tá o suficiente. Tá, a gente, por exemplo, aqui a gente poderia colocar for delete. Tá. Se o delete ele vai seguir o mesmo do with check, mas se a gente criar uma outra policy para o delete, vamos supor que o delete permite que administradores deletem tudo, eu poderia criar uma outra query aqui, tá? Poderia colocar um org id or e uma outra query aqui, current setting app.isAdmin equal true. Tá, poderia ser algo do tipo, tá? Esse settings aqui, como o PostGrid tem as settings dele própria, tá? Ela precisa estar num escopo, então precisa ter o ponto, tá? Então app ponto, eu tô dando um escopo na variável org id, setando ela dentro desse escopo app, tá? E aí, dado a política criada, você tem que habilitar ela, tá? Tem que forçar ela na tabela. Tem duas formas de forçar, tá? Por padrão, os donos da tabela, ou seja, quem criou a tabela, ou quem é o owner da tabela, ele não tem... ele dá um bypass nas policies. A não ser que você force. Então, tem duas formas, tá? Tu dá um enable, e aí outros usuários que não são os donos da tabela vão estar com a policy habilitada. Ou tu dá um force, e aí pode fazer os dois, né? E aí o dono também vai passar. O dono vai passar não, né? O dono vai ter a política habilitada. Um detalhe é que super usuário, tipo Postgres, que é um usuário administrador do banco, não as políticas não aplicam para ele, tá? Até porque tu tem que dar manutenção no banco, fazer operações de manutenção. Então, só um minutinho. Tu tem que fazer operações de manutenção no banco, né? E daí faz sentido que super admins não sejam afetados por policies, tá? Então, isso tem um efeito prático. Se a tua aplicação, no caso a minha aplicação, ela usa o Liquidbase para criar as tabelas. Então ela é admin do banco. Então eu caio nessas duas aqui, ó. Para ela criar as tabelas, ela tem a permissão de administrador do banco que ela tem, né? Não precisa ser administrador só do cluster do Postgres inteiro. Pode ser só do banco também, da bypass, tá? Ela tem isso para criar as tabelas. E daí eu teria que solucionar usando um usuário diferente, tá? Um usuário diferente para criar as tabelas e outro usuário para a aplicação. Eu fiz um teste aqui e realmente o usuário da minha aplicação, ela dá um bypass. Então eu tenho que no Liquidbase trocar o usuário. Isso também tem um efeito prático no Docker, no setup de desenvolvimento, porque se tu faz o setup, geralmente a gente usa a senha de administrador para acessar o banco. Se a aplicação está usando essa senha de administrador, ela vai dar um bypass no Row Level Security também. Então tem que criar dois usuários, um sem permissão, um comum, né, manualmente, e um outro tem que fazer um setup disso. Tá, enfim. Entendidos o Row Level Security, como que a aplicação troca o contexto, né? No começo de toda a transação, ela faz isso aqui, ó. Set app org id igual a teste. E aí, toda org id tem que ter teste. Primeira parte, então, é entender o Row Level Security. Essa parte central
Outra... Tá, e aí tem a parte do multi-tenancy, né? Quem vai fazer esse multi-tenancy, ou seja, quem vai descobrir qual que é a org ID, é a aplicação. Para ela fazer isso, tem algumas estratégias. O Micronaut tem um projeto que chama Micronaut Multi-Tenant, que ele consegue buscar essa tenant da request num cabeçalho, ou da sessão do usuário, ou de um dos outros lugares. Do nome do usuário também, pode ser cada nome de usuário ter ser uma tenant. Em busca de alguns lugares. Não busca do token, que é o que eu quero, mas eu criei uma extensão para isso. Então, o que acontece? A minha organization vai vir de quando o usuário logou no Zidadel, tá? Então, aqui no Zidadel, eu tenho aqui, ó, as organizações. Show all organizations. Tem que logar de novo. Ó, eu tenho a organização principal, que é a administradora. E eu tenho a organização super maneira, que é um supermercado. Reparem que esse aqui tem um ID. E esse aqui tem outra ID. Vai ter outra ID. Eu preciso captar esse ID. E eu preciso confiar nessa informação. Então não pode ser uma coisa que o próprio usuário troca, sabe? Eu teria na minha empresa, isso é feito pelo gateway. Então, antes da aplicação passar por qualquer local, o usuário está autenticado, o gateway injeta a organização da pessoa. Aqui eu não vou trabalhar assim, tá? Eu não vou colocar um gateway, porque eu poderia colocar na request essa informação. E como o gateway está sobrescrevendo esse cabeçalho, eu poderia confiar nessa informação. Aqui eu vou fazer diferente. Eu vou botar essa informação no token, porque o token ele é gerado pelo Zidadel e ele é validado pelo back-end. Então não tem como gerar um token falsificado. Tem assinatura digital. Então eu vou adicionar isso no token. Para eu adicionar isso no token, ele vai vir com essa informação aqui, ó. Resource ID. Resource Owner ID é o ID da organização. Tá. Para isso eu preciso só pedir essa informação no token, no clan. Então aqui, lá no front-end, eu peço essa informação para ser adicionada no token. Tá. Lá no back-end eu já enxergo todas as informações do token. E daí, qual que é o flow, né? A gente vai pegar a organização e adicionar o seu token na transação, tá? E agora eu vou mostrar um pouco de código, tá? Qual que é o código aqui, ó? Primeiro a gente cria... Primeiro, como que eu adiciono na transação, né? Então a gente tem o Data Source Transaction. Data Source Transaction Manager. Em um ponto do transaction... Aqui eu estou estendendo o Micronaut, tá? É o Micronaut que está criando as transações. Eu tenho um limitador aqui que é o seguinte. Eu preciso de uma transação para a segurança funcionar. Então, até para leitura. Então eu tenho que abrir uma transação somente leitura para poder funcionar. Então o desenvolvedor não pode esquecer de fazer isso lá no sistema. Felizmente, o Row Level Security ele tá bem bacana, né? Então, se o desenvolvedor esquecer, vai dar uma exceção lá no banco, né? Informando que a pessoa não tem acesso. Mas se o desenvolvedor não colocar, pode gerar problema. Então, aqui eu pego eu resolvo o tenant, tá? O tenant vem do token. E eu executo um update sempre que eu criar uma transaction, tá? Isso aqui é feito nessa parte aqui, ó. Eu sobrescrevi o método begin. No método begin eu copiei o método begin da classe Transaction Manager do Micronaut e
Daí o método begin em algum ponto aqui, ó, eu preparo a transação. Ao preparar a transação, o begin é logo depois do begin do transaction, né? E aí é feito esse set local. Se não esquecer do local, tá? Deixa eu ver se minha doc aqui colocou o local. Porque aí o local fica no escopo da transação e ele não vaza, tá? Vou pôr o local aqui. O maiúsculo. Set local. Se não, pode, se tiver transações concorrentes, uma transação vai enxergar o org ID da outra, tá? Então tem que ser um set local. E só coloco o org ID aqui. Se eu não conseguir pegar o tenant, eu vou lançar uma exceção também, porque eu preciso que o tenant esteja nas requests, né? Tá? Beleza. Pegando o tenant do token, vamos observar aqui um token. Vou pegar esse token meu aqui. Esse vídeo vai ficar um pouco extenso, mas eu vou explicar várias coisas, tá? Vou pegar o de movimentação, por exemplo. Podem ver, ó. Olha lá, ó. Resource Owner ID, aqui é a organização. Aqui é o name da organização. Poderia usar o name também, mas nada garante que o name não vai duplicar, né? Eu acho que o name pode ser duplicado ali. E o domínio, tá? Isso aqui é interessante também. Se eu quiser isolar pelo domínio, pode ser. Mas eu prefiro isolar pelo ID, que é mais garantido. Tá. Então a gente tem no token aqui as informações. E a gente então habilitou o Row Level Security. A gente coloca em todas as transações qual que é o tenant. E agora a única coisa que falta é pegar o tenant, né? Daí o tenant resolver é esse aqui, ó. Principal tenant resolver. Tá. Eu pego a request, HTTP request, e ela não pode ser nula, e eu pego o principal e pego o atributo do token, que é o atributo, que é esse atributo ali, ó, né, que é esse cara aqui, ó, que é o Resource Owner. Então, isso é o Tenant Resolver, tá? Na documentação, vou mostrar a doc deles aqui. Micronaut Multitenants. Tá lá, ó. Ele pode vir fixo, pode setar fixo. Pode vir de um cookie, pode vir do cabeçalho HTTP, pode vir do próprio nome de usuário, da sessão, ou de um subdomínio. Ele já faz isso. Se está acessando a aplicação está sendo acessada por um subdomínio, isso funcionaria se a aplicação também serve o próprio sistema. Por exemplo, um subdomínio por cliente, né? Ou por uma propriedade de sistema, também em alguns casos específicos pode ser interessante. Tem uma outra coisa que é legal, que é o propagation, tá? Então se eu tenho um tenant que ele foi pegado por um gateway, por exemplo, esse gateway é um Micronaut e esse Micronaut comunica com outro Micronaut, pode propagar esse tenant, tá? Isso é interessante.
a propagação pode ser por cabeçalho HTTP. Então ele pega e repassa o tenant para o outro. Tá. Isso de microserviços é uma coisa interessante. Então é isso. Row Level Security, como isolar os dados. Essa é a parte técnica que foi feita, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra informação aqui. Não. Aqui é como testar, ó. Se tu fizer um transaction, setar o org e inserir, ele tem que funcionar, porque o org é o mesmo, aqui também o org é o mesmo, mas se eu der um select com um org diferente, vai vir somente a org 2, tá? Vai vir somente a org 2, porque no update ele trava, tá? Ele não deixa tu atualizar. Mas no select ele filtra os dados. Então, ele deixa filtrado, né? E, cara, isso ficou muito bom. Eu achei que ficou muito bom essa parte de multi-tenant usando o Row Level Security. É um recurso nativo do banco de dados, então não tem... Muito bem testado isso aqui, tá? A única coisa que pode acontecer, o ponto crítico aqui é esse tenant, né, resolver, porque daí eu explico por que tem o permissive, tá? O permissive permite que você selecione dados sem setar os settings, tá? Ou seja, se a policy retornar false, porque ela não foi executada, por exemplo, se o setting está nulo, ela vai passar, tá? Então, se por algum motivo o principal aqui não tem como, porque eu tô lançando exceção. Mas se por algum motivo o tenancy não for setado, no banco vai listar os dados, tá? Então isso é um ponto de segurança para tomar cuidado. Se eu setar aqui permissive, agora eu não lembro. Permissive. Restrictive, tá, aqui ó. Vou até colocar aqui como orange. Tem o restrictive também, só que nos testes não deu muito certo, tá? O restrictive, se tu não setar nenhuma informação, ele não deixa atualizar. Ele não deixa ler. Só que eu tive um problema na atualização. Mesmo setando a org correta, no teste que eu fiz, eu não consegui atualizar. Eu não sei porquê, então eu mantive permissive, tá? Porque no meu fluxo, no back-end, isso é meio que impossível de acontecer, tá? Então, é isso. Esse é o Row Level Security, tá? Segunda coisa interessante também, tá? De segurança que foi feita. Como que eu controlo as permissões? Aqui eu tô logado como usuário administrador, tá? Então, vamos ver aqui, ó. O administrador pode fazer tudo. Eu vou tirar a permissão de administrador das movimentações, tá? Listar movimentações. Então, eu vou vir aqui, ó. Administrador, movimentação de inventário, listar. Eu vou deletar. Se eu vier aqui, ó, movimentações, tem um cache, tá? Deixa eu ver quanto tempo é esse cache para eu cortar o vídeo.
não é imediato, porque como isso é feito toda hora, né? Eu tive que botar um cache. Onde que tá aqui? Aqui estão os caches. Eu acho que eu pus... Quanto tempo? 2 minutos. Eu vou cortar o vídeo. Então eu alterei o cache aqui para 30 segundos. Vocês viram que agora, ó, acesso negado. Ou seja, eu não tenho permissão para acessar. Isso é tudo configurável. Todas as permissões ficam aqui. Cada grupo tem as suas permissões, né? Vocês podem ver aqui que o estoquista ele vai ter outros tipos de permissão, tá? A única permissão que eu não posso modificar é a de administrador na parte de permissões. Eu não posso remover nenhuma. Se eu tentar remover aqui, ó, porque senão eu bloqueio o administrador de modificar as permissões, né? Então isso não pode acontecer. Isso também é por organização, né? O que faz bastante sentido. Olha, se eu vier nessa organização aqui, movimentações, ó, eu continuo acessando. Então eu vou vir aqui no movimentações, permissão do administrador, vou adicionar as permissões de movimentações, ação listar, tá vazia, só clique em adicionar e ela vem para cá. Aí daqui a pouco vai sair do cache, tá? Ainda tá com cache. Como que isso é feito, tá? Tecnicamente, olha, eu tenho os grupos. O grupo de usuário ele vem daqui do Zidadel, tá? Então no projeto da organização principal, tá? O projeto ele é global. Pode ter um projeto por cliente também, mas aqui é global. Aqui vai ter as rules, admin, manager, estoquista. Aí tem administrador, gerente, estoquista, que é o nome. Então esse aqui eu estou buscando direto do Zidadelta. Eu faço uma chamada de API aqui e busco direto. E aí eu busco o grupo e o projeto, tá? Quando o token é gerado, eu vou ter uma rules aqui, ó. Essa rules tem o prefixo do projeto e o nome da rule. Ele é admin no projeto tal, porque eu posso ter mais de um projeto, né? Eu posso dizer que ele é admin no sistema de bilhetagem, mas não no sistema de mercados. Então, possivelmente no futuro a gente vai ter mais projetos, tá? Então aqui tem uma rule. Essa rule está nesse escopo. A vantagem é que isso aqui, projeto, por instalação do Zidadel, vai ser um só. Então eu tenho scripts que me ajudam a criar isso aqui, tá? Eu não tenho um onboard do cliente do tipo automatizado. Por exemplo, o cliente fez o setup da conta dele e agora automaticamente já cria os grupos. Eu tenho que fazer isso também, tá? Mas hoje está manualmente. Então eu tenho um script. Esse script me ajuda a criar esses grupos aqui para cada ambiente, tá? Então eu tenho um grupo. A permissão, isso aqui é global, mas cada grupo possui permissões diferentes, tá? Na verdade não. Na verdade eu tenho que selecionar o grupo para selecionar a permissão. Mas aqui são todas as permissões, tá? A permissão, ela é fixa, porque ela é gerada conforme o recurso. O recurso, ele é identificado dentro do código. Aqui, ó.
o recurso de... A gente está falando de movimentação de estoque, né? Então, main inventory, shopping inventory. Aqui, ó, inventory movements. Então, esse é um recurso que ele é... Eu criei essa anotação aqui, a ABAC Security, porque isso aqui é uma segurança baseada em... eu esqueci o que é a ABAC. Attribute Based Access Control. Então é baseado em atributos. Um atributo, no caso, é o recurso. Então, esse recurso aqui chama Inventory Movement. Então, eu sei que uma action de criar existe no Inventory Movement. Então, é essa função aqui. Ela executa a action create no Inventory Movement. Daí eu só amarro as coisas. Ó. Eu falo que o grupo de administrador vai ter no grupo, na movimentação de inventário, que é esse resource, a action de buscar. Ou a action de... Na action, movimentação de inventário. A action de buscar, aprovar, atualizar, desaprovar. Aqui eu tenho, ó, retrieve, update, delete. Vou ter um approve aqui também, ó. Tá. Aí o interessante, ó, do aprovar, desaprovar é que é um fluxo, né? Ele é esse fluxo aqui, ó. Movimentações. Selecionar a loja. Aprovar, enviar para aprovação, aprovar, desaprovar. Isso tudo também está dentro do recurso de segurança. Como ele é dinâmico, eu tenho aqui um action, né? É uma action que agora aí eu não dá para usar a anotação. Não dá para fazer isso aqui, porque isso aqui é fixo. Mas dá para usar o execute action, tá? Quando eu faço o execute action, eu pego a action, execute action. Então eu tenho vários tipos de action, tá? Inventory action. Para cada uma delas, ó, eu tenho o tipo dela. E aí eu tenho a action, eu tenho o tipo da action. Vamos lá no execute action e aí eu tenho os tipos de action, ó. Então no approve eu vou mudar o status. Só que em algum momento eu vou verificar se a pessoa pode executar essa action. Action not found. É aqui, ó. Eu vou lá no Security Evaluator, que é o cara que faz que eu criei, que faz essa verificação dos resources. Eu passo qual que é o resource, no caso é o Inventory Movement, qual que é a action e qual que é as rules da pessoa. Aí as rules eu tenho que pegar do contexto, né? Eu pego as rules que estão na requisição atual e passo para o Security Evaluator. Tá. Isso aí é como fazer dinamicamente. Então, reparem que ficou bem interessante, né? Porque eu tenho permissões que podem ser dinâmicas, eu tenho permissões que eu posso colocar só uma anotação e a anotação se encarrega de dar o forbidding ou não, né? E aí, tecnicamente, como que faz isso? Ó, o Security Evaluator, ele verifica se a rule existe lá no banco, né? Então, ele vai passar a rule, o resource action, e a rule também está com o escopo do org ID, com o World Level Security. Então, por isso que cada organização tem as suas rules, né? No caso, não só a rule, o conjunto rule, resource e action é uma action, né? Mostrar a tabela fica melhor.
Security Resources. Aqui, ó. Rule, Resource, Action e Org ID. Isso aqui, os três em conjunto formam uma permissão. Formam um recurso, né? E o Org ID está aí para diferenciar cada organização ter os seus permissões. Então a chave primária é as 4 informações. Que não podem repetir, né? As 4 juntas não podem repetir, mas eu posso ter diferentes organizações com permissões iguais, que é o que acontece, né? Com permissões iguais somente no setup da aplicação. Bom, não sei se foi muito a fundo tecnicamente, mas esse vídeo realmente é para ser mais técnico, tá? Então ficou bem flexível. A gente tem essas... como setupar isso, tá? Eu poderia colocar actions dinâmicas que a própria pessoa cadastrasse. Não, tá? Porque eu preciso colocar isso em algum código, tá? Então, cada vez que o desenvolvedor criar uma funcionalidade, ele vai gerar um permissionamento. E aí, para manter isso, para manter esses combo box aqui, basta que ele gere aqui os resources. Olha, quais são os resources com o nome, né, que está em português. Eu não traduzi, tá? Não vou traduzir isso aqui. O nome eu vou deixar em português mesmo. E por enquanto não. As actions. Aqui é o que cada action pode fazer. Por exemplo, se eu pegar gerente, categoria, posso atualizar, criar, deletar e listar. Isso tudo tá aqui, tá? Se eu pegar o dashboard só tem buscar, não faz sentido criar um dashboard, pelo menos por enquanto não. Então não tem delete do dashboard, por exemplo, é só buscar a informação do dashboard. Isso está nessa tabela, e essa tabela aqui são as actions disponíveis, tá? E é isso. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do bate-papo. Cara, eu gostei muito dessa solução. Provavelmente isso pode gerar alguns artigos, tá? Eu confesso que eu não sou de escrever muito artigo, mas tem coisas que eu faço que eu acho legal, que poderia ser compartilhada. E essa é uma delas, tá? Então, se vocês acharem interessante, queiram escrever um artigo em conjunto, ou tenham alguma ideia de como melhorar, ou como, né, testar esse tipo de segurança, falem comigo. Um abraço, valeu!